Fala, turma, falar aqui do LVBI e também vou falar aqui do PVBI11. Muita gente reclamando aí que o PVBI11 está demorando para alocar, que depois que a Pátria assumiu, não está conseguindo alocar rapidamente, etc, que quando era tocado pela Credit Suisse ali, o PVBI11 tinha uma vacância muito baixa. Não é por aí o caminho, tá? Tem que lembrar que lá o PVBI11, quando era da Credit Suisse, tinha imóveis, não tinha imóveis que tem hoje, imóveis que foram entregues recentemente, que tem vacância, o Union lá, por exemplo. Então isso leva realmente um pouco mais de tempo. Mas eu vou falar dos dois aqui, porque a gente vê aqui que galpões é assim para alocar. Isso que a gente está numa situação econômica, vou dizer assim, duvidosa. Né? Muita gente, o governo, a gente vem falando aí da situação econômica do país, que está muito boa e etc. A gente está vendo muitas empresas entrando em recuperação judicial, muitas outras fechando, apesar da taxa de desemprego ali baixa, né? Pelo menos por enquanto. E ainda assim os galpões logísticos seguem bastante aquecidos, diferente das lajes. Quer dizer, em alguns fundos imobiliários a gente vê as lajes, de fato, locando. Mas no caso do PVBI11, que tem um metro quadrado mais caro ali, são as lajes premium, a gente não vê essa facilidade. Então eu vou fazer um comparativo dos dois aqui, comparativo sobre a agilidade de locação e não, obviamente, sobre os segmentos, né? No caso, comparar o LVBI com o PVBI11, não é isso, tá? Vamos comparar sim o segmento, mas não o fundo específico. Então nós temos aqui, primeiramente falando do LVBI, a gente vê aqui o seguinte, né? O resultado é de 0,75, sem qualquer impacto não recorrente no resultado do fundo. Então isso aqui é o que o fundo paga de recorrente, considerando a vacância atual aqui, que é de 9,3. Aí aqui tem algumas movimentações que o fundo traz, né? Que foi feito de locação no ativo Itapevi, Extrema, expansão no ativo Aratu. Então tudo isso vai reduzindo a vacância do fundo, que nesse momento ela caiu para 9,3. O fundo ele também fez duas novas alocações aqui, competência julho, aqui se eu não me engano é junho, competência aqui ó, junho, e aqui já no último mês, relatório agora, estou falando de agosto, mas aí competência julho. Aí no último mês, que é julho, locou aqui mais 9 mil metros quadrados em Cajamar, mais 6 mil metros quadrados que será devolvido aqui pela Nestlé em Extrema. Então nós temos quase 10 mil, mais de 10 mil, né? Mais de 15, 16 mil metros quadrados de locação só aqui. E aí tem as duas saídas que a gestão já está mapeando em Extrema, a saída da luz solística, que isso inclusive já está sendo informado há bastante tempo. O LVBI, os fundos da Pátria, eles têm essa questão de trazer lá embaixo aquilo que eles estão mapeando, né? A gente já vai ver, que é bem legal. Deixa eu passar rapidamente lá embaixo, depois eu volto. Que é essa área aqui, né? Essa área de mapeamento, que eles olham mais à frente, né? Aquilo que eles entendem que estão para sair, aquilo que eles entendem que já estão encaminhando para entrar. Então é bem legal ali para o investidor ter uma noção, porque a gente consegue se programar com os dividendos. A gente vê que o dividendo, como eu disse, o 0,75 é o dividendo pago atualmente sem nenhuma outra recorrência aqui dentro, né? De vendas de imóveis ou atrasos de aluguéis que estão entrando agora. Esse é o resultado. Então a gestão estima aqui que lá para frente, para outubro, a vacância projetada cai para 3%. Né? Olha só como é assim, para alocar, para nós, né, que estamos só acompanhando, para eles, obviamente, tem bastante trabalho. Mas para nós que só acompanhamos aqui, a gente vê como a vacância dos galpões ela é rápida. XPLG, que há pouco tempo atrás também estava com uma vacância de 8%, se eu não estou enganado, está abaixo de 5%. O VILG, que no ano passado, em 24, estava com uma vacância beirando lá seus 12%, 13%. Hoje está com uma vacância também, se eu não estou enganado, abaixo de 5%. Isso tudo em um ano. E aí a gente olha para as lajes e a gente vê que eles seguem ali, né, patinando, como é difícil locar, não é algo exclusivo aqui do PVBI11. Outros fundos de lajes também, né? Tem o JCRE, que se eu não me engano está com a vacância bem zerada, ou quase toda ela zerada. O KNRI também segue com uma vacância bem zerada, né? A gente vê que de fato o HGRE, se eu não me engano, tem uma vacância mais alta. O BSR diminuiu, mas mais pelas vendas que eles fizeram dos imóveis. E aí nós temos o PVBI11, falando dos principais, os maiores aqui, que segue com as vacâncias mais altas. Assim, não dá para comparar o PVBI11, estou falando do LVBI, mas aproveitando o gancho, não dá para comparar o PVBI11, por exemplo, com o FATN, o FATN11, né, o FATN, não dá para comparar com o TEP,
Tá? Tem que ter, sim, o bom senso, né? São fundos com estratégias diferentes. Aqui em Cajamar, com alocação para ADP World, resta apenas um módulo vago no galpão que segue em tratativas comerciais. Quer dizer, quase zerando a vacância. Foram reajustados também 92 mil metros quadrados, todo o portfólio do fundo. E ele tem aqui 0,17 a receber de empresas que estão em recuperação judicial. Eu acredito que uma hora, cedo ou tarde, esse dinheiro vai entrar. Por fim, nós temos aqui um resumo da estratégia da gestão. Com alocação extrema, resta apenas um módulo de aproximadamente 9 mil metros quadrados do ativo Cajamar, com disponibilidade em todo o portfólio do fundo. Quer dizer, está para zerar. Embora tenhamos mais 6 mil metros quadrados a vagar em extrema. Nós temos esses 9 mil, que são nesse momento os últimos 9 mil que o fundo tem, mas vai vagar 6 mil aqui. E o fundo acredita muito que eles vão conseguir locar como fizeram aqui com esse espaço da área da Nestlé. No caso Aratu, seguimos reduzindo gradualmente a exposição a lojas americanas, bem interessante, que está reduzindo mais 18 mil metros quadrados para viabilizar uma expansão no condomínio. Além do risco menor, já que Americanas, todo mundo sabe a situação, além do risco menor, as locações celebradas no espaço devolvidos pela Americanas trazem ao fundo uma melhora na renda, já que estamos locando tais áreas a um valor em média 25% superior ao vigente, muito positivo para o cotista, e isso vai refletir no aumento do dividendo em questão de pouco tempo. Com o fundo em vacância próxima de zero, o trabalho de gestão será concentrado em potenciais vendas de ativos e revisões de contratos que estiverem abaixo do mercado. Eu tinha um fundo em carteira, o LVBI, e eu acabei me desfazendo nessa pernada de alta que ele deu semanas atrás, foi mês passado, né, quando o HGLG soltou lá a ideia de fazer uma emissão, né, pedindo uma aprovação da emissão de 2 bi, e aí cogitou-se que o LVBI vai para dentro do HGLG, e aquilo fez o preço do LVBI disparar ali para 109 e pouquinho, e como eu tinha um preço médio interessante, eu aproveitei para fazer um lucro ali, não porque eu sou de fazer esse tipo de giro, eu não faço isso, eu entendo que os ativos que eu entendo que são bons eu vou carregar, até que eles percam de fato o fundamento. Mas Jader, por que tu fez essa movimentação então? Porque eu queria aproveitar outros 2 fundos imobiliários que eu queria acrescentar para dentro da minha carteira. Aliás, um deles é novo, é um fundo de shopping, que está descontado. Eu quis aproveitar esse desconto e comprar. Eu acabei fazendo um lucro aqui e acabei distribuindo depois disso o dinheiro em outros fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira. Mas eu não sou de fazer isso, não gosto e entendo que a melhor forma da gente investir é a seguinte. Mas por que eu fiz, além da explicação que eu dei aqui? Simplesmente porque o LVBI, cedo ou tarde, ele vai para dentro do HGLG. O gestor já deixou isso claro, tá? Então, como eu tinha esse fundo na minha carteira, se ele vai para dentro do HGLG, não tem mais do porquê eu continuar com o LVBI, mesmo que seja lá na frente. Então, se hoje você me pergunta se vale a pena comprar o HGLG ou o LVBI, hoje, considerando o desconto, o LVBI se torna mais interessante pensando lá na frente. Por que eu não estou fazendo isso? Porque, como eu disse, a minha estratégia é diferente. Minha estratégia não é ganho de capital, apesar dessa venda que eu acabei de explicar aqui que eu fiz, mas eu coloquei o dinheiro daqui em outros fundos imobiliários que eu já tenho em carteira e adicionei um novo fundo para minha carteira. Então foi por isso que eu vendi o LVBI. Mas não é o tipo de sugestão que eu saio dando, tá? Minha ideia continua sendo sempre de comprar por longo prazo e não porque um fundo estourou muito que você deveria sair vendendo. Pelo menos é assim que eu penso, tá bom? E aí, engatando aqui, falando do PVBI11, a gente vê aqui que o PVBI11 ele também teve movimentações aqui, né, de locatários, entradas e saídas, mas a gente vê que o recorrente do fundo ele está aqui ó, em 0,45. Ele paga hoje 0,50 porque ele ainda tem umas reservinhas a distribuir pela venda que ele fez há pouco tempo, né, de 2 salas. Então deu 0,17, se eu não estou enganado, 0,14 de lucro por cota. E aí ele está distribuindo, né, esses dividendos. Eu não vou ficar resumindo isso aqui, mas o que eu quero dizer é o seguinte, né? A gente vê aqui ó, que a vacância está em 19, e olha que tem bastante entrada aqui até de novos locatários, como também tem saída, né, de outros locatários aqui dentro. Então, acaba que mantendo a vacância física do fundo, ela é bastante alta, a financeira é de 21%, eu vejo isso aqui com bastante coisa. E acaba aqui mexendo aqui na cotação do... Não deveria ser assim, e aí que é o ponto que eu quero chegar agora. Primeiro, a gente vê que, não adianta, galpão logístico, os de galpões logísticos,
todos os fundos, ou quase todos eles, né, eles vêm assim trazendo um resultado interessante para a alocação. Falando daqueles fundos que tenham pelo menos 1 bilhão, tá? Então, se tu pegar o histórico dos fundos de 1 bilhão de logística, você vai ver que todos eles conseguem manter uma vacância bem baixa. E já os de lajes já se torna um pouquinho mais complicado. No caso do PVB11, nós temos aqui lajes que se tornam um metro quadrado mais caro. Aí eu não sei se vai da gestão reduzir ou não reduz, mas é um metro quadrado mais caro. E como há espaço em outras regiões, as empresas a princípio estão optando por regiões saindo ali da Faria Lima. Então isso também acaba batendo e complicando um pouquinho o PVB11 aqui. Apesar de que o fundo está mudando a estratégia, né, de locar algumas salas já prontas, né, entregar ali a salinha toda pronta para a empresa chegar, alocar e toca, sem nenhum custo a mais. E isso está ajudando o PVB11 a reduzir essa estratégia. Além dos esforços contínuos para a alocação de novos espaços, também consideramos a venda de ativos como parte da estratégia do giro do portfólio, que o exemplo que eu dei antes, né? A abordagem foi a venda dos conjuntos comerciais 92 e 94 do Vila Olímpia Corporate, onde o fundo fez 0,14 aqui de lucro em regime de caixa. E é esse lucro que ele ainda consegue ir distribuindo. Então, assim, a gestão estima aqui que pode vender, e esse é um ponto que eu também quero tocar no assunto aqui. Eu acho que, assim, para as lajes não tem jeito. Elas vão funcionar por um período onde houver reciclagem. Então tem reciclagem, e aí vida que segue. Aí o fundo consegue pagando um dividendo maior, a cota consegue andar mais próxima do valor patrimonial. Fora isso, infelizmente, se o dividendo cai, as pessoas saem vendendo. Elas falam tanto em investir em sossego, que elas querem tranquilidade, que elas gostariam de fundos mais passivos, com menos alavancagem, fazer o feijão com arroz. Aqui está um exemplo de lajes que faz o feijão com arroz. E o pessoal vende porque caiu o dividendo. Veja, se não locar, se não diminuir a vacância, pode cair ainda mais, né? O resultado aqui para o primeiro semestre de 26 é de 0,45. Com o fim das reservas, deixa eu ver onde é que estão as reservas aqui. Aqui, ó, as reservas acumuladas 0,12, deve durar até o fim do ano, que a gestão coloca aqui que a meta da gestão é manter a distribuição de 0,50 ou até superá-los nos próximos semestres. Só que para superar, ou por venda de ativos, novas lajes, novas salas, ou por novas locações. Então vamos imaginar que cai essa cotação, esse dividendo. Vai cair mais a cotação? É isso que não dá para entender no investidor brasileiro, né? Que ele fala tanto que quer algo sossegado. Aqui está um fundo sossegado. Aí eu vou fazer uma comparação com esse REIT americano aqui, Boston Properties, certo? É um fundo imobiliário. É um REIT americano com 186 imóveis, uma área total construída de 53 milhões de pés, square feet, quer dizer, equivale a 5 milhões de metros quadrados. Quantos metros quadrados tem o PVB11? 83 mil metros quadrados. Percebe a sacanagem, cara, né? Como é minúsculo o nosso segmento aqui. Os caras lá têm 5 milhões de metros quadrados. Patrimônio de 26 bi. PVB11 tem um patrimônio de quanto? É minúsculo. Total de inquilinos. Eu não encontrei as informações dos relatórios, mas, fazendo umas pesquisas, voltando um pouco mais, na época, lá atrás, uns anos atrás, falava-se mais de 500 locatários. PVB11 tem, um pouquinho, chegando a 100, eu nem olhei, nem verifiquei aqui no PVB11, mas a gente vê por metros quadrados, a gente vê ali que por tamanho, né, do fundo, patrimônio do fundo, 2,3 bi, né, imóveis, ou 2,9 PL total aqui, já que eles têm 508 em FIs, né, 2,9, 3 bi, vamos arredondar. Percebe como é minúsculo? Lá é 26 bi, né? Cara, 5 milhões de metros quadrados, aqui não chega a 100 mil metros quadrados de área locável, certo? A gente consegue ver alguns galpões passando de 1 milhão de metros quadrados de área locável. O ponto que eu quero falar aqui é o seguinte: o pessoal fala que quer tranquilidade, quer fundo que vai pagando dividendo por mês. Tá aqui, o PVB11, se você busca isso sem estresse, com alavancagem, é isso. A gestão foi muito esperta, era outra gestão. Quer dizer, os gestores estão ainda à frente, apesar da mudança, agora quem assume aqui é o Abud, né? Mas os gestores foram muito felizes. Quando eles fizeram a emissão em 24, se eu não estou enganado,
e quitaram a alavancagem que o fundo ainda tinha. Porque o segmento de lajes é isso, né? Ele é mais difícil para tu conseguir pegar a dívida que o fundo fizer e colocar em contratos, já que a maioria dos contratos tende a ser por contratos típicos, né? Deixa eu ver aqui, aqui no caso do PVP11 é 100% típico, então tu não tem como se alavancar e dar como garantia alguns contratos, isso funciona nos contratos atípicos. Fundos que tentaram fazer isso se complicaram, até o próprio TRBL, o fundo de logística, com os Correios lá, onde as garantias estavam nos contratos, no contrato atípico com os Correios, que agora vai para a Justiça. Isso deveria ser assim, rápido para decidir lá, para mostrar a segurança que tem os contratos, né? Mas a gente sabe que no Brasil Justiça é uma porcaria. Esse é o problema daí das lajes, né? Das lajes comerciais, que elas não podem ficar fazendo alavancagem, porque os fundos que fazem alavancagem de lajes, eles vão se complicar se não tiver ali um bom contrato atípico e de longa duração. Geralmente eles não têm, o que eles têm é assim, contratos típicos. E aí, para quem quer sossego, tá aqui, ó. Ah, mas Jader, paga pouco. Pois é, mas é isso. É isso. O yield lá de fora, dos REITs de lajes lá de fora, ele vai de 6 a 8 anual. Aqui tá em 8 e alguma coisinha também. Então tá aí. É isso. Não deveria reclamar, né? Claro que a gente espera que o gestor loque, que a gente espera que a coisa ande, mas para isso não adianta, precisa de uma economia aquecida, e aquecida de verdade, por empresas abrindo, novos empregos sendo gerados, não de uma forma forçada ali muitas vezes, né? O Estado ajudando, não, naturalmente, a economia devia girar naturalmente. E aí com isso as lajes acabam sofrendo mais do que os galpões, como a gente está vendo, né, nesses dois relatórios. A LVBI é mais um exemplo, reduzindo a sua vacância para baixo de 3%, podendo zerar a qualquer momento. Claro, a partir de outubro, considerando que ninguém saia dos imóveis, né? Então, assim, eu vejo que tem muito caminho pela frente ali para as lajes no nosso país crescerem. Eu vejo que tem muito caminho para os investidores aprenderem a parar de ficar vendendo as coisas porque caiu o dividendo. Né? O fundo está ali, estamos falando de imóveis. Você investe afinal em quê? Você investe nisso aqui. Né? Você investe nisso aqui. Você investe em imóveis. Pronto, você tem imóveis aqui dentro. Agora paciência, vai comprando. Né? Deveria ser assim, né? E para quem não quer nenhum tipo de incômodo, tá? Gostaria no que eu invisto ou não? Já falei outras vezes aqui também. Eu tenho esse meu relatório que eu criei justamente para quem quer investir como eu invisto. Sem ficar fazendo giros, porque esticou demais o preço, eu vou girar. Como eu já expliquei, a minha venda do LVBI ela foi muito pontual. Comprar os bons fundos imobiliários. Eu estou vendo uma certa insistência de alguns analistas, agora influenciadores lá no Instagram, que abriram suas casas de análises. Aquela coisa de que não faz sentido carregar um fundo se ele encarecer demais. Por que não? Eu comprei imóveis, eu não comprei o fundo para fazer dinheiro. Ainda mais fazer dinheiro no sentido de girar o patrimônio. Porque vamos usar o racional aqui. Se você comprou, vamos falar de um fundo que eu acho que todo mundo entende que é um fundo com qualidade, muito boa, HGLG, BTLG. Você comprou esses dois fundos. O HGLG foi a 200, como já aconteceu no passado. A Selic é 8%, a HGLG é 200. Você vai vender o HGLG porque o teu preço meta é em 150. Tudo bem. Você vai botar por cota ali um lucro interessante. E aí? Você vai comprar o quê? Porque se o mercado de fundos está bem aquecido, você vai comprar o quê de qualidade? Vai esperar o HGLG cair, então, de volta para os 150? Porque a gente sabe que vai acontecer de cair de novo, né? Vai esperar ele cair abaixo de 150? E aí? Nesse momento, nesse tempo que passar com a Selic a uns 8, 8,5, você vai receber dividendo de onde? Vai botar o dinheiro na renda fixa, que está pagando menos agora? Lá, né? Com a Selic a 8? Vai botar o dinheiro onde? Eu vou comprar uns fundos que eu vou apostar aqui. Bom, aí tudo bem, aí é uma estratégia sua. Né? A casa de análise lá, o influenciador lá falou que esse fundo tem um potencial de subida. Vai fundo. Eu até vou gravar um vídeo aqui, ó. Eu vou emendar aqui, vou aproveitar para fechar o vídeo. Eu vou até gravar um vídeo falando desse fundo aqui, ó. O MCCI11. Vou gravar um vídeo próximo que eu vou gravar para falar desse fundo aqui, MCCI11. Por que eu vou falar dele? Porque esse fundo aqui, ele estava numa carteira recomendada. Até tempos atrás. Uma carteira recomendada de uma grande casa de análise.
até tempos atrás, até 2023, né? Por isso eu estou abrindo o relatório de 23. Mandaram vender o fundo em 2023, o MCCI11. E aí agora, esse ano no relatório atual, eu li agora o relatório de julho dessa casa de análise, agora eles estão incluindo de volta o MCCI11. E eu vou mostrar que isso não faz sentido. Eu vou mostrar com esse relatório ali do MCCI11. Então é o próximo vídeo, tá? Então, assim, é a minha visão de investimento. Se você pensa diferente e quer ficar girando, tá tudo bem também, tá? Desde que isso traga resultados positivos para ti, se você entende que está trazendo, tudo bem. Tem que só lembrar que vai chegar a fase que você vai dizer assim, pô, tô com 60, eu quero curtir minha família, né? Eu quero viver minha vida aqui, recebendo meus aluguéis. Então eu não sei se esse tipo de estratégia funciona. E aí eu criei esse relatório aqui, onde você vai encontrar 25 fundos imobiliários que eu entendo que é para você comprar, é para você seguir comprando todos os anos. Tem essa aqui, como está aqui descrito, né, como estão distribuídos os fundos, ele tem para todo perfil de investidor aqui, de quem gosta de curtir mais risco, de quem não gosta. Tá? Ah, Jader, então basta eu comprar um relatório que custa míseros R$ 29,90 e só seguir para o resto da vida? Óbvio que não, né, gente? Você vai ter um relatório acessível em mãos, onde eu estou trazendo o histórico desses fundos imobiliários, falando, de certa forma, da perspectiva para frente, mas é necessário acompanhar, certo? Eu pretendo atualizar esse relatório uma vezinha por ano, né? E aí eu vou informando aqui, vou informando lá no meu Instagram, certo? Se não teve atualização, eu vou falar que não teve atualização. Aquele relatório que você comprou em 25, não precisa comprar de novo, não. É a mesma coisa, não mudou nada. Tá? É o tipo de atualização que eu vou fazer. Então você paga R$ 29,90 e acabou, segue a tua vida. Obviamente você precisa seguir o meu canal para estar informado aqui, né, se eu atualizo o relatório ou não. Mas a princípio é isso. Então caso você tenha interesse, tá, nesse relatório, o link está na descrição desse vídeo, está na descrição aqui do meu canal. Basta você acessar ali que eu acredito que você vai montar tranquilamente a tua carteira de investimento. Tá? Então fica aqui o meu parecer sobre a LVBI, PVBI11, mercado em galpões e lajes. E no próximo vídeo eu pretendo falar do MCCI11, tá bom?